Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Feriam-no no rosto e perguntavam-lhe dizendo: profetiza-nos. Quem é que te feriu? E outras muitas coisas diziam contra ele, blasfemando. E logo que foi dia, ajuntaram-se os anciãos do povo e os principais dos sacerdotes e os escribas e o conduziram ao seu concílio. E lhe perguntaram: se tu és o Cristo, dize-nos. Se tu és o Cristo, dize-nos. E ele replicou: se vos disser, não crereis. E também, se vos perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. E disseram todos: logo és tu o Filho de Deus? E ele lhes disse: vós dizeis que eu sou. Então disseram: de que mais testemunho necessitamos, pois nós mesmos o ouvimos da sua boca. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está aqui terminando esse capítulo 22 de Lucas, momento registrado aqui da prisão de Jesus, como se Jesus fosse marginal, né? Como ele mesmo disse: vocês vêm com espada e porretes como para deter um salteador. A injustiça deste mundo, ela é grande, né? Inclusive eu acabei de receber uma mensagem que enquanto um cidadão paga os impostos, estuda, se qualifica, né? E é caro para se qualificar, amados. É caro para se qualificar. E quando você precisa, por exemplo, de desembolsar determinados valores para estar devidamente habilitado para o emprego, né? Como, por exemplo, há empresas que estão recebendo currículos. Deixa eu puxar aqui essa informação. Há empresas que estão recebendo currículos, como, por exemplo, quem tiver categoria D e experiência comprovada como motorista de carro leve. A EBEC está precisando de 100 motoristas. De 100 motoristas. A BRT está com 300 vagas para controlador de acesso, que tem que ter ensino médio completo. Salário bom, R$1.200, né? Fora vale alimentação, crachá rodoviário. Muito bacana. Tem vaga de emprego aí, graças a Deus, surgindo, né? Aí a pessoa, para se qualificar para um emprego desse, tem que desembolsar uma determinada quantia, considerável quantia. A grande problemática está que, enquanto cidadão aqui fora, não que quem esteja preso não seja cidadão, mas veja só, os reeducandos estão cadastrados para tirar a CNH gratuitamente. A CNH popular, gratuitamente. Está no Diário de Pernambuco. Está no Diário de Pernambuco essa informação, né? Então, às vezes, não são todos, mas veja só, muitos pais de família desempregados aqui fora, né? Enquanto outros, infelizmente,
que cometeram crimes verdadeiramente. Estão recebendo esse benefício. É complicado, né? Mas é a inversão de valor. Estou dizendo que não mereçam, mas era para ser dado oportunidades maiores aos pais de famílias que estão fora do sistema penitenciário. É por isso que o rapaz que estava vendo telejornal tinha sido preso estava solto há 6 meses, depois de ter passado 3 anos cumprindo pena. Estava solto há 6 meses, ele voltou a praticar furtos, né? Aí é complicado, mas é o sistema do mundo. É o sistema do mundo. Não estou dizendo que quem está preso não mereça. Quem está preso é gente, é ser humano. Mas quem está fora também merece e precisa dessa oportunidade. Então, mas o mundo, ele já vem assim faz tempo. E deixa eu dizer a você, esclarecer que talvez esteja perguntando aí, e Deus, onde é que está? A Bíblia diz que Deus deu a terra aos filhos dos homens. Está escrito lá em Salmos. Então, esse sistema mundano aqui, terreno, material, é administrado por nós, os homens. E são os homens mesmo que têm bagunçado. Não é? Jesus disse, está escrito em João capítulo 3, que o juízo é este. A condenação é esta. João 3,19. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. A gente vai observar lá na frente quando Jesus ele é levado a Pilatos e dá-lhe a cabeça do soldado. Em outra escritura a gente sabe que esse soldado, o nome dele era Malco, e arranca a orelha do cara. Jesus vai lá e coloca a orelha decepada do homem no lugar. Não sair, já era pra turma ter liberado Jesus. Poxa, o cara tem o poder. Então vamos liberar. É filho de Deus esse homem. Mas não, os homens estavam ali a serviço do sumo sacerdote. Por incrível que pareça, era já o tempo de começar o cumprimento do que estava escrito acerca de Jesus, como ele disse, que o que estava escrito acerca dele teria cumprimento. A gente vê isso no versículo 37. Estava chegando o tempo daquele momento que ele vislumbrou quando orava no Getsemane e se agoniou ao ponto de o seu suor transformar-se, né, em grandes gotas de sangue ao ponto de correr pelo chão. Louvado seja o nome de Jesus. O que surpreendeu Jesus foi a maneira com que eles chegaram com espada, com porretes, como se Jesus fosse um salteador. Né? Como se Jesus fosse um salteador. Mas estava se cumprindo ali o intento, não, irmãos amados, por incrível que pareça, deixa eu dizer uma coisa aqui, não de Satanás necessariamente, porque quem não queria que Jesus morresse na cruz era Satanás, porque o diabo sabia que Jesus morrendo na cruz estaria ali o Senhor garantindo a nossa redenção, a nossa salvação. Então, essa história que alguns pregadores dizem que que o demônio vibrou quando Jesus foi preso e morreu, não contou vitória não.
não contou vitória não, por isso que chegaram, a gente vai ver mais na frente, chegaram para Jesus e disseram: tu és o Cristo, salvaste a muitos, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. A gente vai ver isso lá na frente. Quando Jesus diz aqui, né, que aquela era a hora e o poder das trevas, versículo 53, é porque o intento de matar Jesus foi dos homens. Foi dos homens. Por isso que, inclusive, tem tudo a ver com o que dissemos no começo desta programação, que a carnalidade do ser humano é tão terrível quanto uma ação demoníaca. E supostamente pior. E supostamente pior. Satanás entrou em Judas, que tinha por sobrenome Iscariote, que era um dos 12, e que falou aos principais dos sacerdotes e com os capitães de como entregar Jesus. Era o diabo quem estava desejando, criando nos homens um sentimento de inveja, de ciúme, de ódio, porque foram os homens que levaram Jesus à cruz. Era cumprimento da Escritura? Era. Mas tornou-se cumprimento da Escritura esse aspecto negativo na vida desses sacerdotes. Sabe quem era qual o papel do sumo sacerdote, irmão? Que esses aqui já estavam corrompidos faz tempo. Sabe qual era o papel do sumo sacerdote? Mediar pelo povo e pelos sacerdotes, que já mediavam pelo povo. O papel do sumo sacerdote era chegar no Santo dos Santos, lugar Santo dos Santos, por trás do véu do templo, e estar diante da arca do concerto, da arca da aliança, cuja tampa chamava-se propiciatório, que tinha a imagem dos querubins, onde a glória de Deus se manifestava e onde ele, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano. Então era uma pessoa que tinha, amados irmãos, conhecimento, supostamente tinha conhecimento profundo da Shekinah de Deus, só que estavam tão corrompidos. Irmão, como os interesses pessoais corrompem as pessoas. O materialismo, o mundanismo, a carnalidade, como isso tampa os olhos das pessoas. Como isso tampa os olhos das pessoas. Tampa tão pior quanto fizeram com Jesus, porque vendaram os olhos de Jesus e bateu no rosto dele. E era soco que davam. E ainda perguntavam: diz quem é que te bateu? Diz quem é que te feriu? Tome na cara, tome tapa. Jesus com os olhos fechados. E a turma tome fazendo maldade com ele, zombando dele. Olha o Cristo. Oi, tu não és o Cristo? Não és o rei dos judeus? Tome. Dava soco em Jesus, irmão. Dava um soco, feriu Jesus com o rosto tampado. E aí, quem foi que te bateu, Nazareno? E aí? Mas esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes, estavam cegos, mais do que com uma venda nos olhos. Estavam pior. E isso fez com que eles patrocinassem essa maldade à pessoa de Jesus. Era o diabo
quem estava sem dúvida por trás, mas não exatamente querendo que Jesus morresse. Não querendo exatamente que Jesus morresse, porque com a morte de Jesus, o ser humano estaria obtendo a oportunidade de ter os seus pecados perdoados, de ter o seu nome escrito no livro da vida, de voltar à comunhão com Deus e de se salvar da condenação eterna, de ir para o inferno com o diabo e seus anjos e poder ir para a glória celestial. Com a morte de Jesus, tudo isso seria possível, como tornou-se possível, porque Jesus, aleluia, morreu por nós. Louvado seja Deus. Algumas pessoas dizem: se Jesus vir humanamente, vão fazer a mesma coisa. Não vão fazer a mesma coisa. Até porque ele não virá mais com esse propósito. Esse propósito já foi feito. E foi feito uma vez por todas. Está escrito em Hebreus. Que ele, aleluia. Ô irmão, quando começa a falar assim de Jesus, chega a dar vontade de chorar. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, glória a Deus, ele foi sacrificado uma vez por todas. Não precisa ser repetitivo este sacrifício. Por isso que nós, evangélicos, por isso que os cristãos, verdadeiramente cristãos, não celebram uma missa. Porque missa, quando você quiser entender, vai perceber que o termo religioso tem a ver com repetição de sacrifício. E o sacrifício de Jesus, glória a Deus, não é para ser repetido, porque ele foi determinante, uma vez por todas, para o perdão do ser humano. Então o sacrifício de Jesus não pode ser repetido. Por isso que nós não celebramos missa. Nós celebramos culto. Adoramos, porque ele não está morto. Ele viveu, ele reviveu. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas ele morreu. Vamos focar aqui na morte. Ele morreu para que nós tenhamos o perdão dos pecados. Ele morreu para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ele morreu para que nós tenhamos o perdão dos pecados, para que nós tenhamos o nome escrito no livro da vida, para que nós tenhamos o Espírito Santo, para que nós, se morrermos, ressuscitarmos antes de sua volta, e se estivermos vivos, sermos transformados num abrir e fechar de olhos. Foi por isso que Satanás não queria que Jesus morresse na cruz, mas os homens, por inveja, por ódio, quiseram. Então cuidado, não subestime a maldade do ser humano. Não subestime a maldade do ser humano. Você que está sendo aí ameaçado por alguém, você que está sendo provocado por alguém, tome as suas precauções. Em oração, ore, viu? Porque a oração resolve. Eu sou testemunha que a oração, mesmo com a insistência da maldade de pessoas, eu sou testemunho de que a oração surte muito efeito. Agora traz sequelas, traz danos terríveis, que a gente é tentado a agir também com a carne, mas não vale a pena não. Não vale a pena não. Porque a gente deve temer a Deus,
Porque o homem só pode matar o corpo. E Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Amém? Mas não subestime, não, a maldade do ser humano, não. E tenha os devidos cuidados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.